Paz do Senhor, irmãos, a todos vocês aqui presentes. Leiamos juntos nessa noite o Salmo de Zacarias, pai de João Batista. Lucas capítulo 1, do 68 ao 79. Lucas capítulo 1, do 68 ao 79. Vamos orar este salmo, glória a Deus, continuando nossas orações, orando ao Senhor, transformando essas palavras em nossas hoje, bendizendo a Deus, glorificando o seu nome. Aleluia. Então todos juntos, Lucas 1, do 68 ao 79. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação e no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Aleluia. Glória a Deus. Que bom estarmos reunidos na presença do Senhor, ao redor da sua palavra, a palavra de Deus que é viva e eficaz. Aleluia. Palavras humanas são palavras passageiras. A palavra de Deus não passa, ela está sempre presente. Ela foi para ontem, ela é para hoje e ela continuará sendo para sempre e por toda a eternidade. Palavras de homens são passageiras. Palavras de homens são falíveis. Elas falham. A palavra de Deus é infalível. Essa é a doutrina da infalibilidade bíblica. A palavra de Deus é infalível. Repita essa frase. Aleluia. As palavras dos homens são relativas. Cada um fala relativo a alguma coisa. A palavra de Deus não. A palavra de Deus ela é absoluta. Sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, sobre todos os acontecimentos. Por isso a palavra de Deus ela não é uma verdade, ela é a verdade. Diga isso, a palavra de Deus é a verdade. Foi Deus quem trabalhou para que essa palavra chegasse em nossas mãos, mas Ele não quer apenas que essa palavra esteja em nossas mãos. Ele quer que essa palavra seja escrita aqui, irmãos, na nossa mente. Esse é o ministério do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo não é
apenas um ministério de dons, de dar dons de línguas, dons de profecia, dons de cura, dons de milagres. Não, o maior ministério do Espírito Santo é escrever a palavra de Deus aqui na nossa mente. Tem gente que pensa que o diabo tem medo da Bíblia, aí deixa a Bíblia aberta lá na sala para não entrar nenhum espírito imundo na sua casa. Não, o diabo não tem medo da Bíblia escrita com tinta aqui não, irmãos. Ele tem medo da Bíblia quando ela está escrita aqui na sua mente. Aí você tem poder contra ele. É disso que ele tem medo, e é isso que ele tenta impedir nos crentes, e ele faz isso com muito sucesso. Ele consegue fazer isso na maioria dos crentes, impedir que a obra real do Espírito Santo aconteça na vida deles, que é imprimir, escrever a palavra de Deus aqui, para fazer de nós, 2 Coríntios 3:3, cartas vivas de Cristo, Bíblias vivas, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, nas almas, significa nas mentes. E aí, renovando a nossa mente, nós somos santificados na palavra, como cumprindo o que Jesus orou por nós em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Existe um dos principais demônios que Satanás envia para os crentes, para atacar os crentes, que é espírito de aversão à Bíblia. Espírito de aversão contra a palavra, para que crentes não gostem da Bíblia. Porque é assim que o diabo os vence. Crente sem palavra é crente sem Jesus, é crente sem salvação, é crente sem a única arma, a espada do Espírito, a única arma que pode derrotar Satanás e todos os seus demônios, a palavra de Deus. O ministério do Espírito Santo é escrever essa palavra aí na sua mente, na mente de cada um de nós. Glória a Deus. Por isso o segredo da nossa santificação está aqui, na renovação da nossa mente. Aleluia. E isso que queremos que o Senhor faça aqui, em cada congregação, mas faça também na sua casa, com você lá lendo a Bíblia todo dia, meditando na palavra de Deus todos os dias. A Bíblia não é historinha da carochinha. A Bíblia não é ciência natural, a Bíblia é ciência sobrenatural. A Bíblia não é ciência dos homens, a Bíblia é ciência de Deus. A Bíblia é a palavra que veio do alto. Vimos hoje pela manhã no livro dos Salmos, decretos baixados do alto para a terra, para nós. É a palavra de Deus. Quem se sujeita à palavra, quem se submete à palavra, vai perder uma coisa: o costume de cometer erros. Deus quer que você pare de cometer erros e comece a cometer acertos. Comece a acertar. Acerte o seu passo com a Bíblia. Acerte o seu passo com a palavra de Deus. Foi o versículo que vimos hoje de manhã, né? Andar segundo a palavra, diga, passo a passo. Aleluia. Muito bem. Hoje nós vamos ver exatamente esse tema aqui, dentro da profecia, né? Esse cântico é um cântico profético de Zacarias, aqui o pai
pai de João Batista, tá? E vamos ver aqui dentro desse texto hoje esse tema, repita depois de mim aí, autenticidade bíblica. Esse tema está dizendo para nós que somente a Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, somente a Bíblia Sagrada é autenticamente a palavra de Deus. E pronto. Qualquer outra palavra que você busque é de homens. E eu não vou dizer que não tenha palavras boas de homens. Homens também têm palavras boas. As ciências naturais também são talentos de Deus dados para os homens. Eles falam sobre isso por aí. Tem coisas boas para aprender por aí. No entanto, só tu tens palavras de vida eterna. Foi o que Pedro disse para Jesus. Só Jesus tem palavras de vida eterna. Ainda que homens tenham boas palavras para a gente aqui, para a nossa vida profissional aqui, para ciências naturais aqui, para a vida eterna, só Deus tem essas palavras. E estão aqui para nós. Deus trabalhou para trazer para nós. Essa é a autenticidade bíblica. Amém? E o Zacarias, pai de João Batista, pai de um profeta, também profetizou aqui neste hino sobre esse tema aí, a autenticidade bíblica. Bom, nós já lemos aqui o Salmo de Zacarias. E já vimos também em domingos anteriores que esse salmo está dividido em duas partes. Na primeira parte, do versículo 68 até o 75, Zacarias está, diga, bendizendo a Deus. Bendizer a Deus, olha, bendizer a Deus é a mesma coisa que louvar a Deus, é a mesma coisa que adorar a Deus, é a mesma coisa que exaltar a Deus, é a mesma coisa que glorificá-lo, é engrandecê-lo, magnificá-lo. Só que tudo isso tem uma base, a obediência. Pessoas que não obedecem a Deus e depois vem louvar a Deus, Deus fala assim dessas pessoas. Lá falou através do profeta Isaías, e Jesus repetiu isso nos evangelhos. Mateus capítulo 15, Marcos capítulo 7, Jesus repetiu o que Deus falou através do profeta Isaías. Esse povo só me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. Tem muito culto vão acontecendo por aí. Muita gente cultuando a Deus em vão. Porque elas gostam de ir no culto, mas não gostam de obedecer a Deus no dia a dia. Para Deus não presta, tá? Para Deus não serve. Deus ama a obediência. Jesus veio ao mundo não só para morrer por nós na cruz, mas para nos dar um referencial, um modelo de obediência ao Pai. Por isso o próprio Jesus disse, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, aquele que obedece à palavra de Deus. Repita essa frase aqui: quem obedece não erra. Todos os nossos erros são desobediência. Quem obedece não erra, quem obedece acerta. Glória a Deus. Muito bem, então, quem obedece a Deus é verdadeiro adorador. Louva, exalta, bendiz o Senhor. Zacarias está aqui bendizendo a Deus. E na segunda parte do Salmo, dos versículos 76 ao 79, ele está, diga, falando ao menino.
aquele menino podia entender, né? Ele tinha 8 dias de nascido. João Batista, né, de acordo com o judaísmo, né, ele era circuncidado ao 8º dia. O que uma criança com 8 dias de vida podia entender? Mas olha só, no versículo 76, Zacarias está falando com ele, com esse menino de 8 dias de nascido. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Amados, desde que uma pessoa está sendo gerada na vida intrauterina, ela já recebe toda a influência do poder de Deus na sua vida. Toda a influência da palavra de Deus na sua vida. Minha esposa e eu tivemos 2 filhos, né? O Paulo e o João. E durante todos os 9 meses eu pegava o violão de noite e cantava na barriga. A barriga usava a barriga como microfone. Cantava na barriga para eles escutarem os cânticos que eu estava louvando a Deus. E depois eu pegava na barriga para escuta aqui, neném. Jesus Cristo é o seu Salvador e só Jesus pode te salvar. E depois de nascido também, e até que cresce e começa a tomar consciência e entender as coisas, eles já terão recebido uma grande base da palavra de Deus. Nós vivemos num tempo tão feio, tão horroroso, especialmente por causa desse progresso tecnológico para o qual a humanidade jamais esteve preparada e agora estão distraídos aí. Pais, mães, filhos, famílias, todos distraídos ali. Distraídos com redes sociais. Muitas vezes vivendo na mesma casa sem ter contato nenhum uns com os outros, porque cada um está distraído ou ocupado com alguma outra coisa. Não tem contato, não tem mais relacionamento familiar. O que vai ser isso no meio da sociedade? Vai ser uma só coisa, vai ser perversão. O pai de João Batista, que Zacarias, pega esse menino de 8 anos de idade, vai lá e profetiza na vida dele. Tu serás um profeta do Altíssimo. Fale com os seus filhos. Não precisa falar o que eles querem ouvir, não. Fale o que eles precisam ouvir. Eles precisam ouvir a palavra de Deus. Porque todos nós precisamos. Aleluia. Muito bem, nós estamos aqui nessa primeira parte aqui, onde Zacarias está, diga de novo aí, bendizendo a Deus. E hoje nós chegamos no versículo 70. O versículo 70 está escrito: como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. Repitam. Vocês estão vendo que esse versículo começa e termina com reticências, porque ele é a continuação do 69, mas ainda vai continuar no 71. Mas neste 70, neste versículo 70, Zacarias estava dizendo que, né, tudo que Deus prometeu desde a antiguidade, como que Deus prometeu? Por boca dos seus santos profetas. Por boca dos seus santos profetas. Pregando o evangelho por aí, eu já trabalhei muito pregando o evangelho por aí, não pregando em igrejas. Tem pregador por aí que anda pregando em igrejas.
Tem missionários por aí que vão pregar a igreja. A igreja, hoje já vi um missionário fulano de tal. Missionário pregando em igreja. Missionário, pregador, é para pregar onde não é igreja, onde não tem crente. Não é pregar para crente, é pregar para quem não é crente. Eu preguei já para muita gente que não é crente. Lá nos lugares onde eles vão, onde eles moram, onde vivem, onde frequentam. No Brasil inteiro eu andei pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Uma vez, meu primeiro filho, Paulo Isaac, era recém-nascido e eu passei 40 dias pregando o Evangelho fora de casa. Quando eu voltei, ele não me conheceu mais, não me conheci. Eu tive que me apresentar de novo. Oi, Paulo Isaac, sou eu aqui, seu pai. Estava fora pregando o Evangelho, mas voltei, estou pregando para você aqui agora. Me estranhou. Preguei muito o Evangelho por aí afora, e isso que eu vou falar agora eu ouvi demais. É uma desculpa esfarrapada que muita gente dá. Eu não acredito em Bíblia porque ela foi escrita por homens. Aí Deus me deu já algumas respostas para dar para essas pessoas, né? Até algumas respostas naturais e outras bíblicas, né? Uma resposta natural é essa aqui. Engraçado, né? Mas você lê jornal? Leio. Mas também não foi escrito por homens? Foi. É mesmo, foi escrito por... Alguns falam, é mesmo, né? Foi escrito por homens. Então, aí você não lê a Bíblia porque foi escrita por homens? Que insensatez é essa? A Bíblia foi escrita por homens, mas não foi por qualquer homem. Foi por, diga aí, santos profetas. Vamos ver o apóstolo Pedro, que foi um dos escritores da Bíblia, um apóstolo de Jesus e um dos escritores da Bíblia. Vamos ver o apóstolo Pedro falando, tá, dessa autenticidade bíblica, dessa autenticidade das Escrituras. Pega na sua Bíblia aí, tá, que eu não coloquei slide disso. Pega aí na segunda carta de Pedro, tá? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Segunda Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Se a sua tradução é igual à minha, que todo mundo a tradução é igual à minha, olha como é que começa o 20 aqui, ó. Sabendo primeiramente isto, 2 pontos. É assim que está na sua Bíblia? Então beleza, olha só. O que esse advérbio está fazendo aí? Primeiramente. E significa aqui, ó, acerca da Bíblia sagrada, acerca da palavra de Deus, a primeira coisa que você deve saber, sobre a Bíblia é isto aqui. Não receba outras coisas, não escute outras opiniões. A primeira coisa que você tem que saber sobre a Bíblia é isso aqui. Olha só, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Leia só essa parte, que nenhuma profecia. O que o apóstolo Pedro disse nessa frase aqui? Ele disse aqui que, aqui na palavra de Deus, não tem nada que veio da própria cabeça dos escritores. Isso aqui é particular elucidação. As cartas de Pedro não é uma opinião particular de Pedro. As cartas de Paulo não é uma opinião particular de Paulo. O livro de Isaías não é uma opinião particular de Isaías. O livro de Jeremias não são pensamentos particulares de Jeremias.
A palavra de Deus não vem de ideias humanas, não vem de pensamentos humanos. A palavra de Deus vem da mente de Deus. A primeira coisa que você tem que saber sobre a Bíblia, tá? Nenhuma palavra, aqui profecia pode ser, nenhuma palavra da Escritura provém de particular elucidação, de um insight humano, de uma ideia humana. Da primeira palavra de Gênesis capítulo 1, até a última palavra de Apocalipse 22, tudo isso é palavra de Deus. Continua no versículo 21. Por quê? Por que essa é a primeira coisa que você tem que saber sobre a Bíblia? Por que essa é a primeira coisa? Porque nunca jamais, olha aqui, isso aqui é uma redundância, né? Nunca, e para ficar mais forte, jamais, nunca jamais, qualquer profecia aqui, profecia da Escritura, pode ser palavra, qualquer palavra da Escritura, nunca jamais, qualquer profecia da Escritura foi dada por vontade humana. Repita essa frase: nenhuma palavra da Escritura foi dada por vontade humana. Pedro não escreveu porque ele quis, mas porque Deus quis. Paulo não escreveu porque ele quis, mas porque Deus quis. Por isso que muitas vezes Paulo escreve assim nas suas epístolas, que ele está escrevendo por vontade de Deus, por vontade de Deus, por vontade de Deus. Foi Deus quem quis que a Bíblia Sagrada existisse, e foi Deus quem trabalhou para que ela existisse. Foi da vontade de Deus que essa Bíblia Sagrada chegasse como chegou em nossas mãos. Olha só, a Bíblia não vem por ideias humanas, e a Bíblia também não existe por vontade humana. Está vendo só? Quem está falando isso aqui foi o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, como um desses homens que escreveu a Bíblia. A palavra a Bíblia foi escrita por homens? Foi, sim. Mas eles não escreveram nem da ideia deles e nem da vontade deles. Eles escreveram da mente de Deus e pela vontade de Deus. Terceira coisa que ele fala: entretanto, olha só, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Tem duas coisas aqui na verdade, ó. Homens santos, eles são santos mesmo, tá? Santos está aí entre colchetes, não está? Mas lá em Zacarias aqui não está entre colchetes, santos profetas, tá? Homens santos, repita depois de mim: homens santos falaram da parte de Deus. Peraí, estes homens que falaram e colocaram suas falas por escrito na Sagrada Escritura, eles não falaram da parte de si mesmos, e nem falaram da parte de outros homens, o que eles ouviram de outros homens. Eles falaram da parte de Deus. Está vendo o que é a Bíblia, irmãos? Está vendo o que é a autenticidade da Bíblia? Falaram da parte de Deus. Olha aqui, eu tenho uma coisa que eu recebi aqui da parte de Deus e eu escrevi aqui.
Paulo falou isso para os Gálatas, em Gálatas capítulo 1, quando ele começou a escrever a carta aos Gálatas, ele falou assim: olha, o evangelho que eu estou pregando para vocês, eu não recebi de nenhum homem aqui nessa terra, eu recebi diretamente do Senhor. Ele também escreveu isso para os coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, ele disse assim: eu vos anunciei o que eu recebi do Senhor, da parte do Senhor. Esses são os critérios da autenticidade da Bíblia Sagrada. Qual foi o primeiro que nós vimos? Nenhuma palavra da Bíblia é ideia humana. Segundo, nenhuma palavra da Bíblia vem por vontade humana. E terceiro, nenhuma palavra da Bíblia vem da parte de homens, vem da parte de Deus. E tudo isso acontece por quê? Por causa do quarto item que está aqui, que o apóstolo Pedro colocou aqui. Repita depois de mim aí: movidos pelo Espírito Santo. Aleluia, tem que dizer aleluia, mano. Quando fala Espírito Santo assim, tem que dizer aleluia, glória a Deus. Movidos pelo Espírito Santo. Estes homens santos, o primeiro deles, Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, até o último deles, o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, passando por todos os profetas, passando por todos os apóstolos, que foram instrumentos de Deus para escrever a Bíblia. Eles foram homens santos, que falaram da parte de Deus, não movidos pelas suas próprias ideias, não movidos pelos seus próprios sentimentos, não movidos pelos seus próprios achismos, não movidos por nenhuma outra circunstância, mas tão somente movidos pelo Espírito Santo de Deus. Foi movido pelo Espírito Santo que Moisés foi o primeiro a ser usado para começar, para inaugurar a Sagrada Escritura, com Gênesis capítulo 1, escrevendo lá: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus o céu e a terra. Ve'haaretz haitá tohu vavohu, ve'rosher al penei tehom, verucha Elohim merahefet al penei hamayim. E a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Vaiomer Elohim iri-or, vai-ri-or. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Vaiar Elohim et haor kitov. E viu Deus que a luz era boa. Quer que continue? É bonito, né? Essas línguas, a língua bíblica. Isso é o hebraico. Moisés foi escrevendo assim. Os 5 primeiros livros foram os primeiros a nascer. E aí levou milênios. Durante milênios, Deus foi levantando estes homens santos, até terminar no final do 1º século depois de Cristo, no século I. Nós estamos no século 21. No século I, até o final do século I, próximo já do ano 100, estamos em 2024, né? Próximo do final do ano 100 do 1º século, o único apóstolo vivo na terra era o apóstolo João, que na época que ele foi apóstolo de Jesus, quando Jesus estava na terra, ele era o mais jovem dos apóstolos. Todos já haviam morrido, só ele, velhinho, numa ilha, preso por causa
do Evangelho de Jesus Cristo que ele pregava. E lá naquela ilha, Jesus veio e revelou para ele os 22 capítulos do Apocalipse. João, o que eu vou te falar, o que eu vou te mostrar, coloca por escrito e envia para as igrejas. E envia para as igrejas, porque é palavra minha. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Movidos pelo Espírito Santo. Amados, nós temos que esmagar a cabeça desse demônio que está colocando nos crentes aversão contra a Bíblia, que não gostam de Bíblia, que se cansam com Bíblia, que se enjoaram da Bíblia, que não querem saber da Bíblia. Eles estão perdendo a salvação. A salvação está na Bíblia. Então aqui o apóstolo Pedro disse 4 coisas importantes. Olha. Primeiro, nenhuma palavra da Escritura é ideia humana. Segundo, nenhuma palavra da Escritura é por vontade humana. Terceiro, homens santos falaram não da parte deles mesmos, mas da parte de Deus. E falaram movidos. Quarto item, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Está entendendo porque nós precisamos tanto da palavra? Jesus disse que é na palavra que está a nossa purificação. A purificação dos nossos pecados é na palavra. João 15:3. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Somente pela palavra nós somos libertos da condenação e da escravidão do pecado e do diabo. Por isso Jesus disse em João 8:32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente por meio da palavra nós somos santificados, com aquela santificação de Hebreus 12:14, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso Jesus, orando por nós, em João 17, versículo 17, ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Precisamos de palavra, irmãos, todos os dias da nossa vida. Legal, né? Vimos o apóstolo Pedro falando. Não podemos falar sobre esse tema, a autenticidade da Bíblia, sem ler o que outro homem santo falou da parte de Deus sobre a Bíblia, o apóstolo Paulo. Agora veja na sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Amém? Primeira frase, repita depois de mim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Aprendemos isso com o que Pedro falou. Não é de ideia humana, não é por vontade humana, não é da parte de homens, é da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, porque eles falaram, repita depois de mim, inspirados pelo Espírito Santo. Isso é o que significa movidos pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo.
Sabe o que é inspirar? Inspiração. Inspiração é o próprio nome do Espírito. A palavra Espírito em hebraico é Ruha. Ruha. Sabe o que é a palavra Ruha em hebraico? É sopro. Sopro. Na língua grega do Novo Testamento, a palavra, olha só como essa aqui é mais familiar para vocês, é pneuma. É mais familiar, pneuma, porque você lembra do pneu lá do seu carro, que precisa ser cheio de ar. Pneuma é a palavra espírito em grego e é a palavra sopro. Inspirar, a inspiração do Espírito Santo é o sopro do Espírito Santo. Não é? A gente lembra disso quando fazia a prova, né? Fala, sopra aqui para mim, qual que é a resposta aqui dessa pergunta aqui. Pede para alguém soprar para você, qual que é a resposta. Fala aí, qual que é a resposta. Tá? O Espírito Santo soprou na alma, na mente desses escritores. Por isso toda a escritura é inspirada por Deus. Glória a Deus. Olha, o diabo enganou muita gente no mundo hoje, para que essa gente no mundo hoje acredite na mentira de que a Bíblia é inútil. A Bíblia é inútil, não precisamos de Bíblia não, a Bíblia é inútil. A Bíblia está ultrapassada, a Bíblia hoje é inútil. Pelo contrário, aqui está escrito, veja aí, ó, toda a escritura é inspirada por Deus e útil, não inútil, útil para 4 coisas: útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. É isso que nós fazemos aqui em cada congregação, ensinar. Jesus mandou a igreja fazer discípulos, ensinando-os as sagradas escrituras, ensinando o que ele mandou, que é a Bíblia. E não é só para ensinar não, hein? É também para repreensão. É para repreender. A Bíblia é para repreender. Sabia que nós precisamos de repreensão? A Bíblia diz que a criança que fica sem repreensão, ela vai ser motivo de lágrimas para os seus pais. Ficou sem repreensão. Sonegaram os próprios pais. Quando os próprios pais sonegam a verdadeira disciplina para os filhos, eles estragam esses filhos para o próprio sofrimento deles depois. É a Bíblia ensinando, mas é a palavra de Deus. Ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, ela é útil para, correção, para a correção. A Bíblia tem poder corretivo, ela tem poder para corrigir. Vem cá, você está errado nisso, vamos corrigir? Essa atitude sua está errada, vamos corrigir? Esse pensamento seu está errado, vamos corrigir? Essa ideia sua está errada, vamos corrigir? Essa conduta sua está errada, vamos corrigir? A palavra corrige. Em Hebreus capítulo 12 está escrito que pessoas que ficam sem correção são bastardos, não são filhos de Deus. Filhos de Deus são corrigidos. Deus corrige os seus filhos. Filhos de Deus são corrigidos. E olha, filhos de Deus são, repita depois de mim aí, corrigíveis.
Sabe, pessoas incorrigíveis? Tem pessoas incorrigíveis. Elas não são filhos de Deus, são filhos do diabo. São incorrigíveis, por isso o lugar deles vai ser a grande lata de lixo eterno, chamado lago de fogo e de enxofre. Condenação eterna, porque são incorrigíveis. A maioria da humanidade é de pessoas incorrigíveis. No céu só entram os que forem corrigíveis e corrigidos por Deus, e toda a correção de Deus está aqui na palavra. E olha, a última coisa, diga, a palavra de Deus é útil, diga, para a educação na justiça. Diga educação. Deus não quer saber de filhos mal educados. Deus não quer saber de filhos mal educados. Deus não quer saber de filhos mal educados. Filhos de Deus têm que ser bem educados. Educados na sua palavra, porque na sua palavra eles são educados na justiça. Ser educados na justiça é ser educados na santidade. Educados para serem santos. É isso que significa justiça aí. Educados para serem santos. Aí o versículo 17, vamos terminar o 17, vai falar aqui do homem de Deus, tá? Aqui o homem de Deus, o homem aqui é uma expressão genérica, serve para homens ou para mulheres. E aqui homens de Deus não é pastor, não é pregador, não, é filhos de Deus. Todos os filhos de Deus estão aqui nesse versículo 17, leiam depois de mim, tá? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vocês. Aleluia. A palavra de Deus, ela foi revelada para quê? A fim de quê? Para quê? Com qual finalidade? Com qual propósito? Para que nós, filhos de Deus, repita isso, sejamos perfeitos. A palavra de Deus é para nos aperfeiçoar. A palavra de Deus é para nos tornar perfeitos. Existe uma frase que as pessoas usam como uma frase de conformidade. Ah, ninguém é perfeito. Essa frase é uma frase de conformidade. Ela é verdade, ninguém é perfeito. Mas não é para se conformar com isso não. Mas não é para ficar nessa não. Porque Deus quer que nós sejamos perfeitos. Deus quer que nós rumemos para a perfeição. Deus quer que nós percorramos o caminho atrás da perfeição. Então, é vontade de Deus que sejamos perfeitos e, diga aí, perfeitamente habilitados. Habilitados para quê? Nos tornar, a palavra de Deus quer nos tornar hábeis, habilitados a fazer coisas boas, fazer coisas justas, fazer coisas corretas, andar do jeito certo, fazer as coisas certas e nunca mais fazer as erradas. Fazer o que é certo. Para cada um de nós, Deus dá um pequeno espaço que se chama assim, o seu âmbito de ação. Cada um de nós tem um pequeno âmbito de ação que Deus dá. E Ele fica observando se nesse âmbito de ação onde nós agimos, onde nós vivemos, onde nós edificamos família,
onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, esse meio ambiente onde a gente vive. Deus dá para cada um de nós um espaço e fica nos observando, tá? Fica nos observando se o que nós fazemos nesse espaço que Ele nos dá está correto. Se aprendermos a fazer o que temos que fazer de maneira correta, sem pisar na bola, sem desviar da palavra, sem desviar do caminho, Deus vai ampliando esse espaço. Deus vai te dando mais espaço. Se você pisar na bola, Ele vai diminuir o seu espaço. Ele diminui o espaço. Nós está fazendo coisa errada. Aquele velho ditado dos antigos: Deus não dá asa para cobra. Está errando, Deus vai diminuir o seu espaço. Está muito apertado aqui, está difícil aqui. Está difícil porque você pisou na bola. Haja corretamente, dentro dos limites que Deus está te dando. E se Ele vê você agindo corretamente, Ele vai ampliar o espaço. Está entendendo essas coisas, irmãos? Tudo isso aqui é educação que a Bíblia traz, que Deus traz para nós, na sua palavra. Não é bom ser filhos de Deus? Filhos de Deus são educados por Deus. Filhos de Deus são educados pela palavra de Deus, e essa palavra é autenticamente de Deus. O que Deus falou aqui é o que vale. O que Deus falou aqui é o que está valendo. O que Deus falou aqui é o que sempre vai valer. O que Deus falou aqui é o que nós temos que levar em consideração. O que Deus falou aqui é o que nós temos que prestar atenção. Porque é dessa forma, usando outra palavra de Pedro, que nos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do Senhor. Amém? Aleluia. O que vocês estão ouvindo aqui, nesse tempo de hoje, é raridade. Porque essa palavra está sendo colocada para escanteio, deixada de lado, na maioria das igrejas por aí. Para a destruição delas mesmas, das famílias e dos crentes. Quando Paulo pregou na Galácia, ele falou: cuidado, hein? Cuidado para vocês não serem daquelas pessoas que são chamadas de desprezadores da palavra de Deus. Não despreze a palavra de Deus. Quem é de Deus tem o seu prazer na palavra de Deus, e nela medita de dia e de noite, conforme está no Salmo 1, versículo 2. Amém? Põe a sua mão assim em você agora. Jesus está pondo a mão dele em cima da sua agora. Ele está falando com você agora. Como se ele estivesse dizendo: eu quero que a minha palavra aqueça o seu coração, aqueça a sua alma, aqueça a sua vida, faça queimar no seu interior, faça arder no seu coração, faça arder no seu interior. Esse é o verdadeiro fogo que eu vim acender. Essa é a verdadeira chama que eu vim acender dentro de você. Agradeça ao Senhor.